Saudações, Jesus, gente, tudo bom com vocês? E pro vídeo de hoje eu vou deixar aqui na tela um versículo que foi escrito por Paulo para Timóteo e que eu acho que é muito interessante porque a gente vai estar conversando aqui hoje e que é muito importante para a juventude de hoje também. Então eu vou deixar o versículo aqui e a gente vai conversar sobre ele. Bom, nesse momento Paulo fala com ele que a juventude dele, o fato dele ser jovem, não seria motivo suficiente para que ele fosse menosprezado de maneira nenhuma. A juventude dele não excluiria de maneira nenhuma aquilo que ele estava fazendo. Isso é muito importante porque atualmente a juventude está muito animada, está muito empolgada, com vontade de fazer as coisas, isso é real. Só que também existe um medo muito grande, um receio muito grande de começar a fazer alguma coisa. Não falta vontade, mas há realmente um receio de fazer por ser jovem. E a palavra de Deus dá vários exemplos pra gente de situações em que pessoas realmente jovens foram colocadas em uma posição de influência e de liderança e elas foram bem porque elas foram escolhidas por Deus, elas fizeram a vontade de Deus. Então, o Senhor já deixou exemplos pra gente a respeito disso. Exemplos que dizem pra gente, olha, não é sobre a idade, mas sobre o que você faz, sobre se você escolheu servir a Deus ou não. Só que o que acontece é que apesar de existir uma vontade muito grande na vida dos jovens hoje em dia de pregar e de levar a palavra, e de evangelizar, e de ensinar, e de estar fazendo um trabalho para o Senhor realmente, existe também um receio do tipo, será que eu posso fazer isso? Eu tenho esse direito? Quer dizer, eu não deveria ter aprendido mais, lido mais, feito mais, eu não deveria ter mais experiência? Tem gente mais velha que eu para fazer isso, então eu não vou fazer. E aí a gente encontrou um grupo de jovens e acho que até crianças para adolescentes, sabe? Que tem vontade de fazer, mas que sentem que não tem esse direito porque são muito novas e por isso vão ser menosprezadas e não têm qualidades o suficientes para estar trabalhando. O que acontece, no entanto, é que o Senhor não leva isso como uma prioridade, sabe, na hora de escolher as pessoas. Ele não olha para alguém e diz, olha, eu não posso escolher porque você ainda tem 17 anos e adolescentes não podem trabalhar para Deus. Não é assim que funciona. A gente precisa saber que todo mundo, na sua faixa etária e no lugar em que está, tem um trabalho para executar para o Senhor. Então você, hoje ainda jovem, você ainda novo, você ainda sem muito conhecimento, sem tanta experiência, pode sim executar um trabalho para o Senhor tem um projeto para este momento. Quer dizer, se você for buscar ter experiência suficiente antes de fazer a obra de Deus, talvez você nunca comece, porque é fazendo que você vai percebendo todas as coisas que você ainda precisa aprender e precisa conhecer. Se você decidir que quer aprender tudo antes de fazer algo para Deus, você nunca fará nada para Deus, porque sempre vai faltar algo, vai ter sempre algo que a gente não sabe. Mas a gente precisa saber que há grupos diferentes de pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. E a cada uma dessas pessoas, o Senhor usará alguém, e usará alguém de alguma forma, em uma faixa etária, em uma área social. O Senhor vai usar você para falar com um tipo de pessoa que talvez eu não consiga falar. E vai levar cada um de nós para falar com um grupo e com um tipo de pessoa que precisa ouvir algo da gente. E talvez você está aí pensando, nossa, eu preciso ser mais velho. Eu vou fazer a obra de Deus quando eu tiver 30 anos, quando eu tiver 40 anos. Eu vou fazer quando eu tiver experiência. E tem um grupo aí perto de você agora que ouviria a palavra da sua boca, que ouviria de alguém como você, que entende alguém como eles, e não está ouvindo porque você decidiu esperar ficar velho para fazer algo para Deus. Esse critério não foi estabelecido pelo Senhor. Talvez, enquanto você busca fazer a obra de Deus, enquanto você ora e fala, Senhor, me usa, abre o meu caminho, me mostra o que o Senhor quer fazer na minha vida, talvez apareça algum adulto, talvez apareça alguém mais velho. Talvez essa pessoa pense que você não tem capacidade suficiente, talvez essa pessoa não te leve muito a sério, mas olha, isso é coisa dos humanos. Olhar para alguém e se não ver a experiência logo de cara, pensar que essa pessoa não é capaz. Isso não é o que Deus faz. O Senhor olha diferente. A gente precisa lembrar sempre que enquanto Samuel estava lá pensando em alguém forte para ungir, em alguém experiente, em alguém grande, em alguém de boa aparência para escolher, o Senhor estava dizendo, eu não vejo como o homem vê. Então, o Senhor não enxerga a sua juventude como muita gente por aí enxerga. O Senhor não te vê como um inútil que tem que ficar esperando no banquinho de reserva até completar a idade mínima. O Senhor não vê dessa forma. Pensa assim, quem poderia ensinar para as pessoas que estão dentro da escola, senão alguém que também está dentro da escola? E aí, se você esperar ficar velho para fazer isso,
Como você vai alcançar quem está lá estudando? E se você espera sair do grupo de jovens para poder fazer algo grande para Deus, para poder começar a levar a palavra de Deus, quem vai levar a palavra dentro do grupo de jovens? Se você tem um grupo de amigos, mas quer esperar ficar velho para pregar para alguém, quem vai alcançar esse grupo de amigos? A gente precisa saber que tem gente ao nosso redor nesse momento, pronta para receber a palavra, ou precisando receber a palavra sem conhecer ainda. E a gente muitas vezes fica pensando, quando eu for velho, eu vou fazer alguma coisa. E não é isso que o Senhor ensina pra gente. Deus tem um propósito pra você e não é um propósito pra sua velhice. Ele tem um propósito pra você hoje. Leia mais sobre as pessoas jovens que o Senhor usou na Bíblia. Busque saber mais um pouco sobre isso, porque você vai perceber que a idade não era fator limitante para nenhuma delas. O Senhor sempre dava autoridade suficiente para que elas levassem a palavra, coragem suficiente, e o que elas faziam não precisava ser embasado pelo que os outros pensavam, pelo que os outros diziam. O que elas faziam era embasado simplesmente pela palavra de Deus. Elas simplesmente iam e cumpriam a vontade de Deus, e isso era suficiente. E se era suficiente para elas, a gente precisa entender que é suficiente pra gente também. Então é isso, gente, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e começa a pensar de uma forma diferente, de verdade, tá bom? Não olha pra sua idade como um fator que te impede de fazer a obra de Deus, porque não é. Tem áreas que você, e só você, pode alcançar nesse momento. Há pessoas em situações neste momento que você pode alcançar hoje, agora, nessa fase da sua vida. E que talvez daqui a alguns anos você não possa mais falar com essas pessoas. Então aproveite as oportunidades que você tem hoje, as pessoas que vivem com você hoje, os lugares que você frequenta hoje, para poder fazer o que Deus te chamou para fazer, não amanhã, mas hoje.